Então, para mim foi um ano, sem dúvida, marcante, né? Não só para mim, muita gente tem nesse ano um ano assim de virada de cabeça, assim, em vários sentidos. Por acaso eu estava do outro lado da cortina de ferro, como se chamava na época. Eu fui exilado brasileiro, eu era do Partidão, do movimento estudantil, depois eu trabalhei numa instituição que foi fechada na época e tal. Isso quando você foi exilado? E eu fui exilado em 64, eu fiquei na clandestinidade aí um ano, mais ou menos. E aí, em maio de 65, eu fui. E eu fui com um visto que eu tirei, e um passaporte, documentação toda que eu tirei, como se fora paulista, imagine só. Naquele tempo não havia comunicação entre as polícias federais e tal, e a polícia. Então, me arrumaram toda a documentação de um paulista, sendo eu de Niterói, um carioca niteroense. Então, eu fui com um passaporte, né? Legal. Saí em maio de 65, fui para a Polônia. Me ofereceram lá uma bolsa de estudos para fazer um mestrado na Polônia. E assim fui. Então, era um exilado brasileiro, fui apresentado na faculdade como um companheiro comunista do Brasil, deu um gelo geral com os colegas, me deu trabalho para quebrar a resistência, as resistências, sobretudo as meninas, eu no calor da idade não tinha como chegar, porque pô, esse cara é olheiro, tal, espião, X9. A gente se ligou na Polônia, justamente a gente, comunistas, jovens comunistas brasileiros, aqui na Faculdade Nacional de Filosofia, FNFI, né? No Rio de Janeiro. Então, porque justamente a Polônia representava uma tradição mais livre, entendeu? Mais liberal, se poderia dizer, ou mais libertária, dentro do universo comunista, entendeu? Ela se aproximava no mundo socialista, do socialismo real, se aproximava do tipo de pensamento que se encontrava na Itália, do PT, dos comunistas italianos, tradição de Gramsci, Togliatti, aquela turma que valorizava mais o indivíduo, valorizava a cultura, valorizava... A liberdade mesmo. A liberdade em várias dimensões e a cultura como uma dimensão expressiva por si só, com valor. Porque o outro pessoal achava que a cultura tinha que mais seguir a risca a política. A né? diretriz do partido, né? E a política, assim, a ciência, a biologia, a física, tudo tinha que seguir a linha do partido. Era uma loucura vasta, um negócio fora de série. E mesmo antes de você ser exilado, você já tinha esse espírito, você já tinha esse espírito crítico em relação eu pertencia a uma facção dentro do partido que era dos italianos. Havia outros como eu, que é Hélio Gasperi. O gramsciano, né? Era colega de faculdade, o Hélio, era também da linha italiana, etc. Então, eu acabei sendo convidado para ir para lá pelas mãos do partido, mas por uma via, digamos assim, de simpatias polonesas, entendeu? E aí fui ser orientado pelo Adam Schaff, que era o grande filósofo revisionista do sistema. Né? E o Adam Schaff tinha uma característica, ele era capaz de provar que o marxista tinha razão em qualquer diálogo imaginável. Então, ele escrevia sobre os existencialistas, que eram fortes na época, Sartre, Camus, etc., Merleau-Ponty. Ele escrevia demonstrando que eles tinham muito a contribuir para o pensamento, evidentemente, mas é claro que o indivíduo existe dentro da sociedade, blá, 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 e reconstruir, encaixava o existencialismo na teoria marxista. Aí, depois ele discutia muito com o positivismo, que tinha uma expressão forte na Polônia, positivismo lógico e tal. E depois tinha um professor de cibernética lá na minha universidade, antes da existência da cibernética. Era um teórico da coisa. Da informação, da eletrônica. Isso, mas não da eletrônica propriamente, mas teoria cibernética, entendeu? Então os caras eram muito interessantes, tipo assim, pensadores avançados, né? E essa turma, lógica, ficou toda presa no período de 5 anos, anos 50, período mais stalinista, e depois foram readmitidos na universidade
nos anos depois do Outubro Polonês. Então tinha uma presença significativa. E o Schaff reconhecia o valor do positivismo, da ciência, da objetividade, da lógica, era um estudioso da lógica, mas é evidente que a lógica ela encontra o seu lugar natural no materialismo dialético, aí pronto, encaixava. Então o Schaff era um sujeito interessante, culto, ativo, mas que era capaz, era o grande reintegrador de tudo. E aí, então, nesse período que eu cheguei lá, ele era o grande mestre oficial do pensamento polonês, entendeu? Era do Comitê Central do Partido, era da Comissão Executiva do Partido. O Adam Schaff mandava no pensamento polonês e oriental. Ele tinha fama no exterior, muitos livros publicados. A gente traduziu o Adam Schaff na nossa faculdade assim, achando que ele era o máximo. E quando chegamos lá, exatamente por essa característica dele, essa capacidade de ler os outros e entender os outros e integrar, ao invés de excluir. Não é? Chego lá e me descubro que os alunos, meus colegas, se organizavam para as aulas do Schaff, do Adam Schaff. Assim, você diz isso, eu digo aquilo, se distribuíam, estudavam e iam para a aula como se fosse uma batalha. Uma agenda. Uma agenda de debate, entendeu? Substantivo, discutindo filósofos e tal, mas sempre com uma agenda de confronto com o Estado, com o poder que se expressava na teoria do Adam Schaff. Que ele representava ali. Que ele representava. Claro. Então, quem me apresenta a turma é o Schaff. Então, imediatamente todo mundo diz, esse aí é do Schaff, então cuidado com ele. Então, claro, entendi agora a sua fama de infiltrado. Então, o evento de 68, na minha memória, foi dentro da universidade, em Varsóvia, em 14 de março de 68, quando havia lá uma peça de teatro de um clássico polonês, Adam Mickiewicz, que era do século XIX e tal, que uma poesia e uma dramaturgia sobre os poderes, né, aí, dos impérios. Né? E a Polônia estava ocupada pelo Império Russo, o Império Austro-Húngaro e o prussiano. Então, ela estava ocupada, né, por mais de um século. Claro. E ela ficou livre entre guerras, entre a primeira guerra, o fim da Primeira Guerra e a Segunda. Nesse período entre guerras ela fica livre, mas de novo é ocupada com a invasão. Hitler invade de um lado e os russos de outro, os soviéticos de outro. Começa a guerra. E aí começa a Segunda Guerra e, de novo, Polônia ocupada. Então, a poesia de Mickiewicz, ela falava das ocupações do estrangeiro e tinha uma ressonância sobre a presença soviética, o domínio soviético na Polônia. Então, tinha uma peça que foi apresentada assim, perto da universidade, na rua Nowy Świat, assim, pertinho da universidade, e o pessoal ia lá e batia palma, ficava, eram manifestações diárias pelas metáforas, ressonâncias em relação ao poderio soviético, né, comunista. Então aí o governo resolveu fechar o teatro, a peça, proibir, e aí houve protestos, um protesto desse acontece dentro da universidade. Uma menina chamada, colega minha, Irena Lassota, ela sobe lá no murinho e ela lê um manifesto sobre a liberdade de pensamento e a tradição libertária polonesa do século XIX ainda. Então aí isso começou o movimento, a repressão foi muito grande, era inverno, março ainda era inverno na Polônia, então o pessoal que chegou, a polícia que chegou com os casacões pretos pesados, né, baixando o cacete, aí aquela correria de repressão na universidade, e começa o movimento, a gente ocupou a faculdade, a universidade, e ficamos ocupando, dormindo lá dentro, e tal, um bom período. Então, o ano de 68 na Polônia foi o desdobramento dessa primeira revolta na Universidade de Varsóvia pela intervenção, né, digamos, totalitária em relação à poesia, à arte, ao teatro, mas aí se desdobra porque esse movimento foi fruto de uma tensão, uma disputa entre facções do partido. E quem avançou no partidão polonês
por conta dessa repressão, foi um grupo que chamava Partizan, que era um grupo ainda formado na guerra, que não saiu da Polônia, por isso chamava Partizan, porque ele fez a guerra sem sair da Polônia. E era um grupo muito nacionalista e antissemita. Então, a campanha deles e a justificativa deles para a repressão na universidade, só na minha faculdade, teve 38 professores expulsos. 38 expulsos? É muito professor para ser expulso de uma vez. Em março, né? E eram todos os bons professores. Isso foi em toda a universidade, não era só aqui. E depois nas outras universidades do país. Então, tem um movimento antissemita muito forte, porque a presença judia era o último grupo significativo de judeus na Polônia, era esse, era o de intelectuais, cientistas, filósofos, historiadores, cientistas sociais, sociólogos. Então, era uma pessoa assim, de elite, que era a elite de esquerda durante a guerra, jovem, né? E que boa parte deles, inclusive, fugiu dos alemães para a Rússia, né? Fugindo para o outro lado, e ficaram na Rússia, na União Soviética, e voltaram com os exércitos soviéticos, entendeu? Então, eles são formados, viram um partido comunista sob o domínio soviético e tomam poder nesse momento. Na guerra, em 68, o grupo que não chegou nunca ao poder, embora tivesse, né, o tempo todo resistindo aos nazistas de dentro do país, esse grupo é que assume o poder, né, derruba Gomulka, que era o líder dessa tendência aí, que estava no poder, e a retórica é toda antissemita, entendeu? E as histórias eram do tipo, assim, como a gente via no cinema, preto e branco, entendeu? Aquela pessoal sendo expulso do país, levando toda a sua bagagem, aquela coisa triste. Então, eu me envolvi muito nesse momento aí. Eu, por acaso, vi o reitor da universidade, que era o chefe do partido da universidade, que acontecia ser um filósofo, e ele se dizia filósofo da paz. Então, ele falava filosofia na ONU e tal, fazia discurso sobre a paz. Era um boxeador, né? Dobroshevsky. E o Dobroshevsky era um cara forte, grande, e encheu de pancada um estudante lá no meio das manifestações, e eu vi num canto lá, ele enchendo a mão. O reitor e o chefe do partido. Pacifista. O pacifista oficial. E na rua, esse era um espaço, na rua, por acaso, eu presenciei essa pancadaria. E aí eu, numa plenária lá da universidade ocupada, ele falando conosco, tentando convencer que era uma bobagem os estudantes seguirem ocupando, que a gente que ia perder mais e tal, a universidade ia perder. Aí eu falei lá no plenário que eu tinha assistido ele batendo um estudante, eu mostrei o estudante qual era, um cara magrinho assim, uma barbicha. E aí isso foi um rebu danado. Foi um rebu, porque era o reitor, era o chefe do partido, e de repente entrou aqui esse brasileiro denunciando que ele aí a sua reputação melhorou. Aí melhorou muito. Nessa altura já estava bem, já estava bem. E então, aí ele botou para me expulsar da universidade, saiu num momento, assim, uma fase, isso foi já final de 68, meados de 68. E o fato é que eu consegui finalizar minha tese através de um outro professor que me deu umas facilidades para avançar na tese, para ter o diploma, para não sair sem diploma, e saí escondido de lá. Eu saí meio que exilado também da Polônia. Então eu fui exilado 2 vezes, do Ocidente para o Oriente e do Oriente para o Ocidente de novo. Então, em suma, a Polônia foi marcante, mas em agosto, 21 ou 25 de agosto, você teve a invasão de Praga, da Tchecoslováquia, pelas tropas soviéticas. E aí foi o período lá da Primavera de Praga, né? Primavera de Praga. E que foi também um outro movimento muito expressivo da época, 68, e que ia na mesma linha dos movimentos poloneses, entendeu? Da democratização do socialismo. Não era de direita, não era isso, não. Era uma ideia da liberdade entrando no ambiente socialista, né? E com muitos intelectuais também, filósofos, gozado, era um movimento muito intelectualizado, né? Literatos, né? Então, quando há essa invasão, eu estava em Varsóvia, a gente lá ouvindo,
reprimido na Polônia, os colegas estão naquele ambiente de repressão, e de repente na Tchecoslováquia há uma invasão. Em uma semana foram 600 mil soldados soviéticos que ocupam um passeio ali. 600 mil? 600 mil, assim, é o que os Estados Unidos levou uma década para botar no Vietnã. Os soviéticos botaram em uma semana. Nossa, assim, aquele, porque é fronteirinha, né? É difícil ter essa perspectiva, né, desse tamanho. Então, ocupa aquela coisa toda, e a resistência tcheca, a gente ouvindo pelo rádio, e eram rádios que eles eram transmissoras que eles tinham em ônibus, em caminhões que rodavam pela cidade para não serem localizados pela polícia. E então, essa voz da resistência permaneceu, apesar da ocupação total, entendeu? Por veículos móveis que continuavam transmitindo falas, histórias e tal. Então, e era uma fala muito diferente da polonesa, que o tcheco é vizinho em termos de linguagem, de língua, mas é assim meio tem um tom meio suave demais, sabe? Assim, uma coisa assim. E então ficava muito estranho o protesto, a angústia, né? Daquelas falas, numa linguagem tão suave. Não era tão militante, tão doce, não era tão empolgante quanto... na Polônia, isso é coisa da Europa de Leste daquele tempo. Se você ver essa história dos anos 80 e mais tarde ainda, até a queda do muro, eram a poesia, a literatura, o cinema, as artes, eram a linguagem principal da comunicação. Como no Brasil a música de qualidade, os festivais e tal, também era a linguagem de protesto mais... De resistência. De resistência mais interessante. Né? Lá eu assisti, Consolidar-nos, eu assisti manifestações, né, de sindicais, operários e tal, em que os sujeitos chegavam ao palanque, assim, lá, ao microfone, e falavam uma longa poesia, aquelas poesias longas, entendeu? Que contam uma história através da poesia. Essa era uma linguagem forte. Então, isso também na Tchecoslováquia. Então, eu estava em Varsóvia, estava lá com um colega chamado Reinaldo, que também era exilado, e aí nós vamos para lá, vamos para ver como é que é isso, como é que está. E pegamos um trem pertinho, uma noite, e fomos para Praga. Então, a gente assistiu ali naquela primeira semana da ocupação em Praga, né? A coisa acontecendo ainda fresquinha e muito impressionante, que era uma resistência pacífica, né? Assim, na sua profundidade, entendeu? Porque pela impossibilidade de ser diferente, dado o tamanho da ocupação e a força da ocupação, mas também pela linguagem, que era, como eu dizia, era toda feita de poesia e filosofia e arte. Então, o que eles fizeram? Eles trocaram os sinais todos no país, né? Então, Praga é para cá, eles fizeram para lá. O bairro tal é para cá, eles fizeram para lá. Trocaram os sinais todos, as setas que sinalizam as direções do país. Eles retiraram os números das casas. Meu Deus! Então, para os ocupantes, até eles se localizarem, qual era o nome das ruas, eles tiraram, né? Então, para você conseguir saber, você ocupante, onde é que tem que procurar o fulano, você tem o endereço, mas não tem o nome da rua, não tem os números. Nossa, um obscurantismo num você lugar fica perdido, quase surrealista, né? Então, o pessoal... Então, esse tipo de resistência, entendeu? Teve um pessoal da Faculdade de Filosofia, estudante, né, de filosofia, e que lá tem Jan Hus, que é um líder do tempo da Reforma Protestante, que é um líder, digamos, um grande teólogo e líder religioso tcheco, né? Então tem uma estátua belíssima de Jan Hus no centro da cidade velha de Praga. E então os estudantes de filosofia, eles tiram a sorte entre si, e o sorteado é um sujeito chamado Jan Palach. Então, Palach, ele é o primeiro, eles vão para a frente da estátua de Jan Hus, jogam uma gasolina no corpo e mete fogo. Então, só que ele não era budista, né? O Palach era um pobre de um tcheco, materialista histórico, não, cristão mesmo. Então, ele não podia aguentar um fogo no corpo. Porque os budistas lá vietnamistas ficavam imóveis daquela coisa, aquelas imagens extraordinárias do fogo humano, né? Os caras impassíveis. Como uma tocha humana que não sente, não percebe o queimar do fogo. Aí o Palach sai correndo na praça, né, queimando, pegando fogo.
E aquelas, não tinha imagem, então aquelas histórias, que era o rádio que transmitia, impactam de tal maneira que aí a lista era uma lista grande de pessoas que iam se imolar em protesto pacífico contra a ocupação soviética. E eles começam, quando chegou lá pelo número 30, que você começava a ter pessoas no país se queimando, entendeu? Virou uma epidemia essa história. Aí o pessoal lá da faculdade pediu, pelo amor de Deus, para as pessoas pararem, vamos parar com isso, que ultrapassou, extravasou nossas intenções. Então, eu estava pertinho dessas coisas, né? E tinha assistido o Partidão dando espaço para uma coisa anti-Israel, anti-sionista, para justificar uma repressão embrutecida, né? Anticultural, anti-intelectual, anti-arte. Então, ali eu rompi com essa história toda do comunismo, né? Eu falei, não vou mais me meter em vida partidária, política de partido. O Partidão era o partido. A gente fala, vamos lá no partido? Claro. Onde é que você está? É o partido. O Partidão era a expressão, né, materializada do conceito de partido. Entendeu? Só existia um partido, era o partido. Entendeu? O Partidão. Então, eu falei, não quero mais saber de partido. Então, desde então, 68, eu era bem jovem, eu estava com 25 anos. Eu resolvi que não ia, eu continuava a minha vida de pessoa assim, de alguma maneira militante e tal, mas eu não iria fazer a minha militância no plano da vida partidária, da política partidária. Então isso é uma decisão que me acompanhou a vida inteira. A impressão que dá, olhando bem de fora, mas alguém que tem 68 como um mito quase assim, ele representou essa quebra de mentalidade, de certas certezas cristalizadas que desabaram na cabeça de muita gente e de formas diferentes. França, no leste europeu, no Brasil também, nos Estados Unidos, né? De outra forma, né? Contracultura, a contracultura. E cada um com peculiaridades e com histórias completamente diferentes, né? Primeiro, eu acho que o que você disse é verdade. São muitos 68, né? Nos Estados Unidos, eu cheguei do leste europeu, de novo, como eu disse, fugindo. Eu tinha $5 no bolso, fui recebido por umas pessoas que eu conhecia, assim, de contatos internacionais nos Estados Unidos, em Nova York. E eu chego e sou levado a ver um filme, um festival. É conhecido o filme, é um festival de música, que é lá na Califórnia. O Monterey Festival? Não. Não era o Monterey, não, mas era em que o Jimi Hendrix queima a guitarra, bota fogo na guitarra e eu acho que foi Monterey que ele botou fogo, Foi Monterey, sim. De repente é Monterey. Eu entro no cinema, cara, eu vi aquilo. Porra, era tudo na Polônia. No mesmo ano que você viu a invasão? Não, e é o seguinte, cara, na Europa do Leste, a música de protesto era toda em gravador. Os caras tocavam e gravavam em festa, entendeu? Não existia disco. Era proibido. O que você comprava de qualidade, música lá, parou nos anos 20, entendeu? Da Europa, porra, entendeu? Europa de Leste, tinha coisa de qualidade dos anos 20 por lá, mas era clássico, entendeu? Ou então o folclore camponês, aquelas coisas bonitinhas que eles dançam e tal. Mas havia muita música, mas era underground, era clandestina, né? Que o pessoal tocava nas festas e ia gravando no gravador de fita. Tinha bons gravadores, a fita da Alemanha do Leste era boa, também a máquina fotográfica era boa. Então, aí no meio da festa o pessoal bebia, a música começava a ficar pior, os caras começavam a engasgar, entendeu? Enrolar a língua, e isso saía, circulava em fitas, então era música assim, tocadas assim. Era underground mesmo, underground, né? Entendeu? E a primeira vez que eu vi, nesse tempo aí, um disco dos Beatles, era daqueles 48, rotações de buraco grande 46, no meio. 45. 45, né? Que single, pequeno assim.
E a gente, eu e os colegas lá em Varsóvia, assim, ouvindo e ficar glu, 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 lá do Submarine, Yellow Submarine, dos Beatles, glu, 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 e a gente ria, parecia um troço totalmente, como é que pode uma música assim? Então era muito bizarro, a gente estava totalmente longe disso que vinha acontecendo. Da ideia do pop mesmo, né? Do pop, assim. Toda essa coisa não existia, a gente não conhecia isso. Tá? Aí eu chego nos Estados Unidos e está aquela explosão de luzes. Eu fui morar depois, primeiro fui para Chicago, lá morando de favor no lugar lá, depois entrei na Columbia e fui morar na Broadway com a 112. E aí, cara, era assim, era muita luz, entendeu? Muita música, muito ácido, baseado, só galera jovem, assim, aquela explosão de cores da contracultura, que também foi desse período aí, 68, 69. Isso te interessou muito também? Muito. Muito. Porque muita gente do comunismo, do socialismo, entendia isso como algo muito fora da verdadeira luta política. Eu já era italiano lá atrás. Você já estava libertado disso. Então, por exemplo, as manifestações no Central Park, uma das coisas que mais me encantou nesses eventos é que não tinha centro, não tinha palco, não tinha um microfone central. Entendeu? Era uma coisa assim, policêntrica, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então uma liberdade, e ao mesmo tempo uma sinergia, uma coisa que, harmônica naquela loucura, entendeu? Então, era outra universo, outra coisa. Então, para mim, o 68, 69 nos Estados Unidos representa uma vertente tão diferente, né, que não tem nada a ver com essa história que a gente vinha falando da Europa de Leste, Marx, nada disso. E que veio complementar, né? Um pouco a diferença entre Caetano e o Chico, né? O Chico era mais, assim, do mundo, assim, da intelectualidade mais europeizada, né? E o Caetano acho que pegou mais as luzes, as cores americanas, apesar de que ele tenha ido para a Inglaterra, mas acho que tinha mais um estilo assim, mais baiano, ligado numa coisa mais da contracultura. Então, eu acho que, de fato, o 68 teve muitas vertentes, foi uma quebra de paradigmas fundamental, mas foi como assim uma explosão de significados, de expressões que depois foram domesticadas, né, controladas e tal. Nos Estados Unidos com o Nixon, que faz aquele desastre, né? E na Europa também com os desenvolvimentos posteriores. Então, na Europa de Leste só retomou em 89, 68, 89 são mais de 20 anos. Né? E que aí em 89, quando cai o muro e as coisas recomeçam, aí você recupera, são os mesmos personagens, lá de trás eles saem das prisões ou saem da clandestinidade e crescem, né? Ainda com a linguagem daquela época. Né? E rapidamente se movem são recuperados por uma tradição conservadora, muito conservadora demais. Né? É lamentável a inércia que existe nas estruturas, tanto institucionais quanto de pensamento, nas estruturas ideológicas, que aí para mim é impressionante demais que até hoje esses assuntos sejam atuais, entendeu? Porque, já passou tanto tempo, cara, entendeu? As desgraças que aconteceram, a ideologia toda do marxismo foi tão destruidora, tanta coisa negativa e antiga, sabe, passada. E, no entanto, a garotada, tem muita garotada ainda que está levando isso a sério. E cada vez mais, né? Eu não sei se é cada vez mais. Eu não digo como o pensamento dos marxistas se levando cada vez mais a sério, mas quem vê o marxismo como um fantasma está levando isso cada vez mais a sério. Pois é. A direita brasileira que está crescendo muito em relação a muito pânico comunista, né? Que é uma coisa que não existe. É um pânico diante de fantasmas, né? Mas... Agora, tem a garotada nova também que ainda herdou um pouco desse linguajar aí nesses partidos que ainda sobrevivem. Então, é curioso como e gente que nascida depois de todo esse tempo que eu estou falando, então um pessoal jovem, né? Um certo apego estético a um heroísmo antigo. Mas é um heroísmo já antiquado, entendeu?
você não tem nenhuma base, digamos assim, documental, de imagem, de memória, de estética sequer. Eu acho que, para mim, é realmente inexplicável. Eu não consigo entender. Por exemplo, quando surgiu o rap aqui no Brasil, o hip hop e tal, eu me perguntava, como é que esse pessoal, por onde é que o pessoal aprendeu? Veio de dentro das favelas, né? Mas chegou na favela vindo dos Estados Unidos. Como é que chegou lá? Quais são os caminhos? Aí eu ficava falando, é no rádio, de alguma maneira, mas veio com uma força, como se tivesse nascido ali. Né? Uhum. Tem esses caminhos de interpenetração cultural, né, de tendências culturais, são muito interessantes, isso é uma coisa assim, é muito mistério, né, como é que realmente como se faz, né, essas transmissões, esses caminhos. Então, eu, no caso das ideologias, eu acho que a gente passou o tempo das ideologias, né, com visões sistemáticas e tal, isso acabou. Para quem... O que substitui isso, você acha? Mas o que substitui a ideologia como motor político, como motor de engajamento político? Eu acho, para mim... Para você e na sociedade, o que você acha? Para mim, eu encontrei, primeiro, uma permanência dos valores. Coisa de valor mesmo, de valores. Aí, valor e estética. Tem um gosto pela justiça, um gosto esse valor daquela história da liberdade, igualdade, fraternidade. É isso, entendeu? Ainda é essa a matriz. O comparativo com os anos 30 hoje está ficando cada vez mais presente. Muita gente está falando isso, que a gente está vivendo um certo clima que se assemelha muito mais aos anos 30 do que a 68, ou do que a momentos de grandes primaveras, né? Mas num ambiente totalmente diferente. E é estranho porque talvez tenha a ver com esse fato de que não existe muita ideologia nova aparecendo ou se oferecendo como um orientador, né? Eu não vejo por onde ela vai aparecer. Não faz sentido no mundo da comunicação, no mundo da cibernética, né? Nesse mundo da sociedade da comunicação, das novas tecnologias, desenvolvimento exponencial de tecnologias e tal. Esse universo é um mundo aberto, em expansão, não é um universo fechado de construções, né, que se confrontam, tá, polares, né? Esse tipo de oposição polar é muito antigo, né? E eu acho que tem nos anos 30 aí um momento em que ele se cristalizou muita coisa nessa arrumação polar, né, bipolar, né? E o mundo da pós-Guerra Fria é um mundo aberto, é uma coisa muito mais, eu diria, tridimensional, assim, ou mais que isso, né? Não é de oposições claras, né? Ou nós ou eles, nós contra vocês, é uma coisa assim. Você tem combinações muito mais abertas de pensamento, de alternativas, e na tecnologia e tal, você não para de inovar. Mas você não acha que talvez esse retorno que muita gente tem a ideologias cristalizadas ou a convicção muito forte tem a ver com um certo desconforto em estar nesse mundo em que tudo é meio possível de pensar, toda a informação está disponível, porque você é confortável numa situação dessa. Você é antropólogo, você se sente confortável na favela, que é o que você fala que representa. Mas isso não é... Você sabe que você é um cara estranho nesse sentido, porque e muita gente se sente muito confusa ou com muito medo quando a incerteza ou quando o caos de possibilidades de informação é colocado. Você não acha que isso pode ser um efeito colateral? Assim como acho que há um ambiente para crescimento das religiões, né? E religiões populares, radicais, mais pentecostais do que as do mundo reformado, né? As igrejas reformadas pararam de crescer e as pentecostais não param de crescer, né? E que também tem uma coisa assim, forte, mas é muito diferente. Mas também tem um apelo à emoção, né? Um mundo da subjetividade muito forte, enquadrado, né? por ideias e doutrinas casualmente simples e fechadas, né? Então tem uma herança disso aí, que talvez um dia a gente esqueça, mas até hoje não fomos capazes de esquecer.
Você acha que essa questão da subjetividade, como você colocou, e as emoções como um motor muito forte para o engajamento ou para a identificação política, melhor falando, isso foi um componente muito importante em 68, aparentemente? Mas eu acho que no sentido libertário, né? Sim. Onde, nos Estados Unidos havia contracultura que era, né, contra o mundo puritano, as estruturas normativas assim, do puritanismo, né? Que era a implosão do puritanismo. Na França, foi a implosão assim, das instituições e das ideologias fechadas, né? E era claramente um apelo à anarquia, num sentido mais libertário da expressão, né? Na Europa de Leste era mais a busca da liberdade, então da Europa. Então acho que 68 tinha muita emoção, mas é uma emoção que era guiada pela liberdade. A liberdade é o grande valor motor, eu acho, de 68. O direito de alterar minha consciência, de viajar na maionese, entendeu? Sexo, né? Sexo, libertação do sexo, fantástico. Quer dizer, e uma coisa das mulheres, né? Uma coisa extraordinária, a mexida que deu nas relações de gênero. Então, a liberdade muito forte. E talvez a gente não aguentou tanta liberdade, entendeu? Eu acho que a grande diferença é na estética e no estilo, realmente. Porque 68 tinha muito humor, era uma coisa, a gente ria muito, era muito divertido, entendeu? Você entrava nas drogas, na maconha, no haxixe, né, no LSD, era uma coisa assim, você ficava viajando. De repente tinha uma viagem ruim, entendeu? Mas em geral era muito engraçado. As sensações, o protesto era engraçado. As pessoas inventavam formas bonitas, com muito investimento na beleza das coisas, nas cores, né? E também, em termos de ideologia, era muito assim, utópico, no sentido de você muito crédulo. A gente acreditava que a gente ia mudar o mundo. Era muito jovem, assim, era a juventude no poder, a juventude e a alegria da juventude e tal. Eu acho que em 2013 tinha muito rancor, muita descrença nas instituições. E a expressão maior havia uma raiva contida que se expressou na violência que finalizava as manifestações. Então você começava uma coisa, finalzinho, que sobrava era quebra-quebra, queima isso, queima aquilo, quebra umas vidraças. Mas isso teve em 68 bastante, né? Mas era muito mais, tinha confronto com a polícia e tal, mas era muito mais sonhador, entendeu? Faltou sonho em 2013. A rejeição, você acha que a rejeição era uma coisa muito mais de rejeição do que de sonho, entendeu? Mas você acha que também é fim de história, porque você sonhar tudo de novo é difícil. Então, exatamente. Então ao fim da história você tem movimento de rua e protesto, mas é um protesto que você não sabe direito para onde vai. E o estilo é um estilo muito rancoroso. Isso esteticamente me afastou muito desses movimentos de 2013. Mas esse fim de sonho não pode ter a ver também com a não realização do sonho de 68? E das outras utopias que foram para as ruas? Em parte, eu acho que muita coisa aconteceu, muita coisa se transformou, entendeu? Não como a gente sonhava, mas o impacto houve. O mundo é muito diferente. O mundo é muito diferente, cara. Basta ver os filmes dos anos 50, cinema. Fala sério, o jeito de pentear o cabelo, entendeu? A arrumação. O jeito de pensar mesmo, né? O jeito de pensar mesmo. Todo estilo mudou muito, muito, muito. Então eu acho que vivemos em outra mentalidade hoje, sem dúvida.